Gente boa, tudo bom com vocês? Então, eu quero ler com vocês hoje um capítulo que na realidade vai começar a partir do versículo 31, que é acerca do julgamento das nações. Ali nós vamos verificar que está havendo sim o tribunal de Cristo ali. Tem muitas pessoas que pensam que o tribunal de Cristo é somente para fazer um local de entrega de premiações. Sim, ali haverá a entrega de premiações. O apóstolo Paulo, ele fala lá em Corinto que naquele dia nós vamos ser provados, né? As nossas obras serão provadas, as coisas boas que fizemos, as coisas mais. Se é feno, palha, madeira será queimado, se é ouro, prata e pedras preciosas será apurado, né? E tanto é que ele fala, e o tal será salvo, ou seja, está falando de filhos de Deus glorificados, mas que ali serão dados, né, as premiações, os galardões. Então, num primeiro momento, no tribunal de Cristo, você vai observar que haverá distribuição de galardão, haverá ali detrimento, né, ou seja, a pessoa deixará, esse é o castigo, deixar de receber, né, as suas premiações. Isso é para os glorificados. Uma vez que você está glorificado, não tem razão, não tem motivo para você ser julgado se vai ser salvo ou não. Não tem lógica isso, não tem lógica nenhuma. Passar no telão o que você fez, deixou de fazer, né? O que você fez? O que você deixou de fazer, né? Para poder você ser julgado e vai aparecer um telão para todo mundo ver o que você fez. Isso não tem menor sentido, isso daí. Tá? Então, a Bíblia fala lá em Daniel, no capítulo 7, que serão postos tronos, e nesses tronos serão abertos livros, e vai se assentar ali um tribunal para julgar. O anticristo, que é o chifre pequeno, com blasfêmias, será lançado no lago de fogo e enxofre. Então nós temos ali alguns cenários, os cenários daqueles que recebem o galardão, o cenário daquele que é lançado no lago de fogo e enxofre, e nós temos aqui um outro cenário, que está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 31, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. É interessante que aqui a Bíblia chama as nações de ovelha. E qual é o problema de chamar as nações de ovelhas se ele dará às nações pastores para pastoreá-los? Quem são esses pastores? São os sacerdotes. Os sacerdotes vão pastorear essas ovelhas. Então eu não vejo nenhum problema a Bíblia chamar essas nações de ovelhas. Tá? Vamos lá. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que interessante, que essa expressão possuir por herança, né, o reino, algumas pessoas subentendem que só pode ser para filho de Deus. Mas se você for olhar no Éden, o que tem lá no Éden? No Éden você vê pessoas participando do reino, da herança do reino. Quem? Adão e Eva e os seus filhos. Claro, se Adão e Eva não tivessem pecado. Se eles não tivessem pecado, participaria do reino. Eles entrariam no reino. Não como governadores do reino, mas como súditos que estariam sujeitos à autoridade de Adão e Eva. Ademais, a igreja, apesar dela tomar posse da terra como a sua herança, as nações estarão ali morando nela, cuidando, cultivando. Você pode ler isso em Isaías, você pode ler isso em Ezequiel, você pode ler isso em Amós. Os textos, em Miqueias, os textos que mostram que as nações estarão construindo, elas estarão cultivando a terra. Isso é obra das nações, as nações vão fazer isso. Então você imagina, como que era no período feudal? No período feudal, como exemplo, tá? No período feudal como exemplo, a gente vê que havia ali o rei, e esse rei,
o feudo, tinha um rei e tinha os feudos. Os feudos eram os donos da terra. E os feudos davam para que os seus servos pudessem morar ali, tomar como posse aquela terra. Então aquela terra, em tese, era daquele senhor que morava ali. O que ele tinha que fazer em troca? Cultivar, trabalhar, criar renda para o senhor. Em troca, o senhor dava o direito para que aquele senhor viesse a morar ali. Então aquela terra era dele em segunda instância, mas em primeira instância era do proprietário real, era do feudo. E o rei tinha um controle de tudo. Você percebe? O rei tinha um controle de tudo. O rei tinha o controle de tudo. Tinha um feudo que era dele realmente a terra, né? E tinha um servo que ele deixava morar nela. Deixava morar. Isso acontece também, se você for ler lá nos capítulos de Ezequiel, nos capítulos de Ezequiel, né? Você vai perceber que o príncipe, a terra ali do príncipe, ele dá o direito de um servo morar naquela terra até o ano do jubileu. Então, até completar 50 anos, aquela terra é dele ali. Ou seja, ele permite aquela pessoa tomar aquela terra ali como herança durante 50 anos. Tá? Passou disso, ele tem que devolver essa terra para o príncipe. É mais ou menos isso. As nações vão tomar esse reino como herança, não no sentido deles serem reis e sacerdotes, mas porque eles vão poder participar deste reino, tá? Mas o que levou essas nações a participarem do reino e isso será distribuído no tribunal de Cristo? Versículo 35. Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive preso na prisão e foste ver-me. Então os justos, olha aí, os justos, você que acha que justo é só a igreja, né? Não, olha aqui o texto. Ó. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber, e quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos, e quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te, você vê que eles estão fazendo ações espirituais, mas eles não estão compreendendo nada do que estão fazendo. Eles estão ajudando as pessoas, eles estão ali visitando, estão dando de comer, estão dando abrigo, mas no mundo espiritual eles estão totalmente desligados do que está acontecendo, eles não estão sabendo de nada do que está acontecendo no mundo espiritual. Para eles o mundo espiritual está parado. Quando que eu fiz isso e te ajudei espiritualmente? Quando que eu fiz isso e o próprio Senhor estava preso? Não sei o que está acontecendo, eles não estão sabendo de nada. Eles não têm a mente de Cristo. Eles não sabem que quando você recebe o irmão, você está recebendo o próprio Senhor. Isso nós já sabemos. Por que nós já sabemos? Porque nós temos a leitura da palavra como base para as nossas ações espirituais e nós discernimos essas ações espirituais, mas eles não. Então o Senhor vai responder no versículo 40, ó. Respondendo o rei, lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizeste a um desses meus pequeninos, e não te chama apenas de pequeninos, olha o que ele fala, meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Essas ações, de boas ações que essas nações terão, quando que a igreja mais precisará da ajuda das nações, irmãos? Quando que a igreja mais precisará da ajuda das nações? Durante o período da grande tribulação. Durante o período da grande tribulação será um momento crucial, nefrálgico, em que a igreja precisará da ajuda
das nações. As nações, elas desempenharão um papel fundamental. Nações que, de alguma forma, não utilizaram a marca da besta. Olha que interessante, eles não utilizaram a marca da besta, mas tem suprimento, tem abrigo. Se a gente for ver alguns filmes, como, por exemplo, até um seriado, Black Mirror, né, que você vê ali grupo de pessoas rebeldes que não se submetem ao sistema, mas também não são cristãos. Você vai ver vários seriados nesta linha aí. Pessoas que não se submetem ao sistema, mas não são cristãos. Tá? E eles têm abrigos, eles têm alguma certa forma, alguma maneira de sobrevivência, se escondem e abrigam quem não é do sistema. A gente vê vários filmes falando sobre isso, vários seriados da Netflix falando sobre isso. Será essa a configuração futura? Pode ser, porque esse grupo aqui não usou a marca da besta, mas eles têm abrigo, visita os presos. O que está acontecendo? Que grupo é esse? Será que existe ou existirá alguma forma milagrosa de escape para com essas pessoas? Né? De certa forma, nós vamos precisar totalmente delas. Totalmente delas. Tá? Abaixo de Deus, claro. Então, versículo 39. Versículo 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Aí o fogo eterno já está ali, né? O Edom. Já está ali Edom. Preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. São pessoas ruins, sabe que é crente ali, né? E não querem ajudar. Sendo estrangeiro, não me recolheste, ou seja, chegou alguém de fora e não recolheu, ainda até vai lá e dedura aquela pessoa. Estando nu, não me vestiste, e enfermo, e na prisão, e não me visitaste. Né? Você simplesmente me ignorou. Então eles também responderão. Você vê que está na mesma linha, não são pessoas que nasceram de novo. Senhor, a gente chama de Senhor, né? Agora estamos chamando de Senhor, né, engraçadinho? Quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele responderá dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fizeste, não fizeste a mim. Né? E eles irão estes para o tormento eterno, mas os justos, eles vão entrar na vida eterna. O que é entrar na vida eterna? Eles vão entrar no reino, porque ali já começa o mundo vindouro. Né? Ali já começa a vida eterna para nós. Eles vão participar deste momento onde a igreja estará experimentando a vida eterna, enquanto os ímpios estarão experimentando a morte eterna. Né? E não que as nações terão a vida eterna, que as nações elas vão procriar, elas vão morrer, né? Vão casar. Então isso não é característica de quem está com o corpo glorificado, que quem está com o corpo glorificado é como anjo que não casa e nem dá-se em casamento. Né? Então você veja que esse julgamento aqui é um julgamento sério. Nós vemos nações sobrevivendo ali. Né? As nações são chamadas de justos, por quê? Porque estão praticando a justiça, estão praticando boas obras. E os livros das obras são abertos lá no tribunal de Cristo. Esses livros são abertos lá. Tá? São abertos, eles são julgados por esses livros e nós não, nós somos premiados ou recebemos o detrimento pelas nossas ações, mas o tal será salvo. O tal será salvo. A salvação para a igreja, ela já não se perde mais ali, porque já está glorificado. Agora, com relação às nações ainda tem uma sobrevida. Você vê lá em Daniel 7 que ainda resta um pouquinho de tempo ainda. Elas entram no reino milenar e ainda sobrevive um pouco de tempo. Quanto tempo é no reino de 1000 anos? Não sei. Uma vez que a longevidade de vida voltará
né, novamente, uma vez que o pecado já não está mais ali, né, com a mesma força diante, porque Satanás e os seus anjos estão todos presos lá no abismo. Certo, gente? Então é o estudo aí, né, sobre as ovelhas e os bodes. A igreja é a ovelha do Senhor, mas também existem essas ovelhas que também são chamadas assim, porque nós, como sacerdote, vamos estar pastoreando, junto com o sumo pastor, essas ovelhas. Amém? É isso daí. Fique com essa palavra em nome de Jesus.